Boa noite, telespectadores da Record News Espírito Santo e da TV Sim, ouvintes da Rádio Massa e da Rádio Sim e também internautas do portal sinoticias.com.br. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. O programa Eleições 2022 é uma grande oportunidade para os candidatos tirarem as dúvidas dos eleitores e também uma chance para os eleitores escolherem o seu representante. Nas eleições deste ano, temos 7 candidatos na disputa pelo Palácio Anchieta. Está no ar o programa Eleições 2022, o voto na Record News. As regras das entrevistas foram acertadas em reunião com os representantes dos candidatos. Ficou definido, serão 22 minutos de entrevista, divididos em 2 blocos. Além disso, a ordem das entrevistas foi determinada por sorteio. O nosso entrevistado de hoje é o candidato Guerino Zanon. Vamos conhecer um pouco da história do candidato. Guerino Luiz Zanon nasceu em Rio Bananal, tem 65 anos e é casado. Tem 3 filhos e 2 netos. Guerino saiu de casa para estudar aos 13 anos em um internato no distrito de Itapina, interior de Colatina. Depois de 3 anos, se mudou para Linhares, onde trabalhou em uma padaria, e aos finais de semana como porteiro de um hotel em troca de um quarto para dormir. Entrou na primeira turma de Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Em 1983, fundou o Colégio Cristo Rei. Fundou também a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de Linhares. Em 1996, Guerino decide entrar na política. Foi prefeito de Linhares, no norte do estado, por 5 mandatos. Guerino renunciou ao cargo para disputar o governo neste ano. Guerino também foi deputado estadual 2 vezes, foi presidente da Assembleia Legislativa e liderou o Parlamento Capixaba no processo que levou ao fim do voto secreto no estado. O candidato Guerino Zanon disputa o cargo de governador pelo PSD do Espírito Santo. Candidato Guerino, seja muito bem-vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês através do sistema da Record News, da Rede Sim, as rádios que compõem o sistema, falar com os capixabas e todos aqueles que escolheram esse belo estado para viver. Prazer. Obrigado, candidato, também pela presença e a partir da sua resposta o seu tempo estará contando. Bem, nós podemos começar falando um pouco mais sobre a pandemia e os efeitos disso na saúde pública. Como trazer, então, projetos para a melhoria da saúde via atuação estadual, né, que tem pertencimento ao SUS, e também como que a gente pode também caracterizar uma desconcentração dos serviços oferecidos na Grande Vitória para as outras cidades? Fábio, não resta dúvida que é possível sim. Primeiro, trabalhar um programa de reabilitação pós-Covid. Nós sabemos quantas pessoas estão aí com deficiência motora, deficiência mental, em função da Covid. Esse é um dos nossos programas que vamos trabalhar. Segundo, a rede de saúde mais próximo da casa do cidadão, que envolve acaba com trança de ambulâncias que a gente vê no estado todo. Regionalizando a rede hospitalar. É possível você ter ali na região sul, por exemplo, é possível descarregar, por exemplo, o centro que temos em Cachoeira de Itapemirim, trabalhando Castelo, trabalhando Guaçuí e outras regiões que já têm hospitais regionais, como lá no norte, trabalhando São Gabriel da Palha, que tem 2 hospitais, mas que não atendem na demanda que que podem suportar. É investir nos hospitais públicos dos municípios já existentes e, se for necessário, construir novos hospitais. Esse é o programa. O outro é o fila zero. Trabalhar a eliminação por completo dessa fila desumana que é dos exames complementares. Nós estamos aí há quase 3 anos sem o Estado e as prefeituras não têm a condição necessária para fazer os exames complementares dos pacientes. Eles vão numa rede pública, conseguem ser atendido pelo médico, consegue o pedido para fazer o exame, não consegue executar esse exame. Então, descentralizar o serviço de saúde é urgente, urgentíssimo. E nós vamos fazer isso a partir de 1º de janeiro de 2023. Candidato, o senhor foi prefeito de Linhares e nos últimos anos o município, que era comandado pelo senhor, recebeu grandes investimentos de grandes empresas. No plano de governo do senhor, como é que o senhor pretende também atrair grandes investimentos e grandes empresas para outros municípios do Espírito Santo? Nós já mostramos que sabemos fazer e fizemos. Fizemos o nosso dever de casa com muito sucesso. Quando peguei a Prefeitura de Linhares para administrar, meu primeiro mandato e fui prefeito por 5 vezes no município de Linhares, começamos a trabalhar a diversificação econômica.
não só a diversificação econômica na questão da indústria, mas também fortalecendo o agronegócio. Implantamos um programa de fruticultura em Linhares, que é sucesso, aproveitando os pequenos pedaços de terra, e com isso a gente atrai a indústria de sorvete, por exemplo, que é aproveitando a fruta que está sendo produzida lá. Mas também atraímos um investimento na área do café, valorizando a produção nossa local, não só de Linhares, mas de todo o estado do Espírito Santo, que é o nosso café Conilon. Atraímos 2 grandes empresas na área de café solúvel. E o parque industrial que foi montado em Linhares, que nos permitiu, nos nossos 5 mandatos, sair do estoque de empregos de 23 mil para 45 mil empregos, é possível também fazer isso em todo o estado do Espírito Santo. Nós queremos juntar o 027, que é a grande vitória para o norte, que é uma conotação usada pela telefonia celular, 027, com 028 do sul, e fazer um único estado, um estado progressista. Mas para isso a gente precisa ter uma visão diferente e atitudes diferentes com relação ao sul. O norte está bem resolvido com o ingresso na Sudene. Todos que tiveram competência ao longo desses anos conseguiram atrair grandes investimentos para suas regiões. Agora é preciso que o Estado seja protagonista do desenvolvimento do Sul. Se o Sul tem uma situação diferente, o olhar não pode ser igual ao Norte, tem que ser diferente também. Então, os incentivos que o Norte tem hoje, nós vamos dar esses incentivos via o governo do Estado para o sul do nosso querido Espírito Santo. E aí nós vamos provocar um desenvolvimento em todo o Estado. O estado do Espírito Santo é o melhor ponto geográfico que tem no país para sediar grandes empreendimentos industriais. Nós estamos aqui numa posição geográfica que, a 1.200 quilômetros, a gente pega 70% do PIB brasileiro. É com esse olhar que nós vamos trabalhar. Falando da relevância estadual dessa entrevista, nossas equipes do interior também trazem as suas demandas para a gente conhecer qual é a cara desse Espírito Santo. Vamos então trazer direto de Colatina o questionamento que vem com o nosso colega Altemar Collen. Olá, candidato Guerino Zanon, telespectadores que nos acompanham e colegas aí no estúdio, Altemar Collen aqui de Colatina, candidato. Em novembro de 2015, nós presenciamos a maior tragédia ambiental e socioeconômica já vista em nosso país, que foi a enxurrada de rejeitos de minérios que invadiu a calha do Rio Doce, chegando inclusive à parte do nosso litoral. Como outros municípios aqui da região, podemos citar Baixo Guandu, Marilândia, por exemplo, tem Colatina e Linhares, município inclusive governado pelo senhor por muito tempo. Diversas pessoas dessas cidades continuam sofrendo de diversas maneiras até hoje com os impactos daquela tragédia. A batalha por indenizações junto às empresas envolvidas continua, mas é um processo muito burocrático. Caso o senhor seja eleito governador do Espírito Santo, o senhor tem algum projeto para essa demanda da população atingida? Obrigado pela pergunta. A demanda que temos e que precisa ser resolvido é a Vale do Rio Doce e as empresas associadas realmente respeitarem o povo do estado do Espírito Santo, das cidades, não só das cidades de Marilândia, Colatina, Baixo Guandu e Linhares, mas de todas as outras que foram afetadas. Extensão litorânea nossa, os pescadores foram afetados. Se os pescadores foram afetados, toda uma população também está afetada. Mas temos mais 39 cidades no estado de Minas Gerais. O que está faltando é realmente os governos estaduais, tanto de Minas Gerais como do Espírito Santo, aliado ao governo federal, chamar a Vale e a BHP e falar, está na hora de resolver esse problema. Não é dando um subsídio mensal que nós vamos resolver o problema. Nós estamos criando um problema maior. Porque na hora que você dá o subsídio, bota lá um dinheiro na conta do pescador e não dá a ele como fazer para que no futuro, ele que não pode mais usar a vara para pescar peixe, dar um outro instrumento para ele ter renda no futuro, nós estamos criando um problema maior. Os problemas psiquiátricos que a gente está vendo, os problemas de relação nas famílias que a gente está presenciando no dia a dia, ele é muito maior do que se pode imaginar. Então, assim, como governador do estado, aliaremos as nossas forças com o governo de Minas Gerais e com o governo federal e realmente obrigar a Vale do Rio Doce e seus associados a darem uma solução definitiva para esse grave problema que nós enfrentamos. Um problema que aconteceu em 2015, mas que vai perdurar por muitos e muitos anos e precisamos agir com rapidez. Candidato, saímos de Colatina, vamos para São Mateus. Nós temos mais uma participação da nossa equipe. Diga lá, João Batista.
Boa noite, candidato Guerino Zanon. Linhares vive uma onda de violência com homicídios, muitos desses registros envolvendo menores, o tráfico de drogas que tem invadido as comunidades e até mesmo a zona rural. Caso o senhor seja eleito, quais são as políticas públicas para combater esses crimes? Meu amigo João, muito obrigado pela pergunta. Segurança pública é obrigação do Estado do Espírito Santo, do governo do Estado. Mas em Linhares nós nunca ficamos ausentes. Em 1997, Linhares foi o município que implantou a Polícia Interativa no Estado do Espírito Santo. De lá sai o projeto que dá origem ao Propaz aqui na Grande Vitória. Nós cuidamos do desenvolvimento econômico, mas cuidamos também das pessoas do município de Linhares. E quando implantamos a Polícia Interativa, com certeza o número de homicídios caiu. Quando chego ao mandato pela terceira vez em 2009 e recebo a notícia que no bairro Aviso tinha acontecido 20 homicídios, principalmente de jovem, a gente invade o bairro Aviso, mas invadimos com políticas sociais e no outro ano caiu para 10. O que acontece hoje? O Estado passou a borracha de um programa de ocupação social que estava funcionando muito bem. Implanta o Estado presente. E o que a gente vê hoje? Um Estado ausente, um Estado que não está valorizando as nossas polícias, um Estado que não tem investigadores no número suficiente para dar sustentação às ações da polícia, um Estado que não está presente, ele está ausente. E quando o Estado está ausente, o tráfico assume. Nós vamos criar a força-tarefa para combater os traficantes e vamos apoiar todos aqueles que querem sair do uso das drogas para ingressarem na sociedade como cidadãos, como a gente gostaria de ver. Então, investindo no social, valorizando as polícias, tanto a militar como a polícia investigativa, esse é o caminho. E gerar empregos. Não tem nada melhor para a gente tirar um garoto do tráfico, gerando emprego e dando oportunidade a ele. Fizemos isso em Linhares com sucesso e vamos fazer em todo o estado do Espírito Santo. Obrigado pela pergunta, João. Aproveitando esse tema ainda, candidato, dentro desse tempo, desse bloco, valorizar as forças policiais como? Fazendo concurso, trazendo novos equipamentos ou tecnologias. Qual seria, então, um primeiro ato nesse sentido? Olha, fazer concurso é uma obrigação, você renovar a tropa, tem que ser feito, tá? A tropa, muitos se aposentam, isso é natural, né? Agora, não pode o governo do Estado assinar compromissos com as forças policiais, como assinou em 2019, e só começar a cumprir parte deles agora em 2022, no período eleitoral. Isso dá um desânimo na tropa, tá? Mas mesmo assim eles estão atuando com muita vontade em todos os cantos desse estado do Espírito Santo. O que eu tenho falado? O policial ele precisa não só receber um bom salário, ele precisa também receber um apoio psicológico. Hoje eles não têm condições psicológicas para irem às ruas, a gente está notando isso no dia a dia. Porque o policial, quando ele faz um concurso, ele é treinado para salvar vidas e não para matar. E ele quer exercer a sua função primeiro, assim como o médico, que é salvar vidas. Então, ter um policial bem remunerado, em condições psicológicas boas e ter uma polícia investigativa é fundamental para a gente diminuir essa situação que estamos vivendo hoje no estado, do estado do Espírito Santo, que estamos nos comparando, e nós não queremos isso, ao Rio de Janeiro. Nós queremos ser o estado do Espírito Santo de alguns anos atrás, onde as pessoas tinham tranquilidade do ir e vir, não como hoje, que as famílias não podem mais enviar os filhos para as escolas sem saber se eles vão voltar, sair para fazer suas compras, passear, sem saber se vão ter direito ao passeio ou às compras. Nós queremos um estado onde as pessoas se sintam livres. Candidato, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Eleições 2022, o voto é na Record News. Estamos de volta com o programa Eleições 2022, o voto na Record News, e hoje recebemos aqui no estúdio o candidato ao governo do estado, Guerino Zanon. Candidato, o capixaba ficou meio apreensivo aí no último mês por conta de uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, que foi a devolução da BR-101 por parte da ECO 101 para o governo federal. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer para reverter essa situação? De imediato precisamos reverter, convencer a ECO a continuar no projeto. E o governo federal não é o governo atual.
mas desde o governo anterior, cumprir os compromissos que foram assumidos também com a ECO. A gente precisa não fazer a defesa da empresa, mas colocar o que está por trás disso. Foi acordado na concessão da ECO 101 que a 262 também seria concessionada. Tá? E isso não aconteceu. O que está acontecendo hoje? Uma fuga de todo o transporte, boa parte do transporte rodoviário de cargas, pela 262, tá? E a 116, para evitarem, desculpa, não a 262, a 116, para evitarem de pagar o pedágio aqui na 101. Então, assim, mas mesmo assim, a ECO não tem o direito de falar em devolução, porque nós capixabas já temos, desde 2005, pagando pedágio, já captou recursos do Banco de Desenvolvimento BNDES para fazer os investimentos. O que precisa ser feito é todo mundo sentar à mesa de negociações e resolver o problema, aquilo que está prendendo e que obriga a ECO hoje a anunciar a saída. Nós vamos intervir sim. Isso, o Estado tem que ser protagonista nesse processo e é isso que nós vamos fazer. A gente tem agora, inclusive, a participação de novas equipes na nossa entrevista aqui com o candidato Guerino Zanon. Vamos então direto a Linhares, receber o questionamento que chega com Cláudio Alves. Olá, candidato Guerino Zanon. Candidato, nossa economia capixaba é muito impactada pela ausência de grandes projetos de logística, como é o caso das BR-101 e 262, que há décadas aguardam duplicação. Bom, a construção de portos, aeroportos e ferrovias tem ocorrido, mas de maneira muito lenta. Como governador, caso seja eleito, que propostas o senhor tem para impulsionar esses projetos que estão parados e são tão importantes para a nossa economia? Obrigado, Cláudio. Estávamos conversando um pouquinho sobre isso aqui na pergunta anterior, né? E vem à tona. Esse é um tema que está na mente de todos os capixabas. Eu quero até pedir desculpa, porque a gente está congestionando a 101 Norte, atraindo muitos investimentos para a região. Mas esse tem que ser o nosso papel, atrair investimentos. E o Estado também trabalhar a questão da mobilidade, né, da infraestrutura. É um absurdo. Nós pegamos a região aqui de Santa Leopoldina, por exemplo, Santa Maria de Jetibá, toda aquela produção agrícola que tem ali, a produção de ovos, quando precisam sair para a região norte, tem que passar por dentro de Santa Teresa. Se tem uma festa em Santa Teresa, eles não conseguem passar com a mercadoria. Já era para ter se pensado com urgência uma alternativa para a saída daqueles produtos. E trabalhar a litoral. Nós temos a 110, que não oferece hoje condições nenhuma, praticamente, para a gente trafegar com dificuldade. Se há um problema na 101, está todo o estado parado, né? Então, assim, trabalhar com novas rodovias, trabalhar a ferrovia, que não sai do papel, é motivo de discurso, de promessa de todos os políticos ao longo dos anos, é fundamental. O sistema ferroviário brasileiro precisa avançar. Já avançamos muito em outras regiões, no Centro-Oeste, por exemplo, mas aqui na região litoral ainda não, e isso é importante. A questão dos aeroportos regionais. Avançamos em Linhares porque Linhares correu atrás. Quando o governo divulgou há 20 anos atrás o programa de regionalização dos aeroportos, eu estava lá no dia 30 de dezembro de 2011, buscando o aeroporto de Linhares, e conseguimos, hoje ela é a realidade. Precisamos fazer isso agora no sul com Cachoeiro e Itapemirim. Precisamos fazer isso com Colatina e São Mateus, que são outras duas cidades importantes no desenvolvimento do estado do Espírito Santo. E precisamos abraçar a região do Caparaó, porque o turismo está ali esperando, ansioso, para ter uma infraestrutura logística de transporte para avançar. E vai ser um ponto de geração de empregos de qualidade, quando a gente avançar nas rodovias na região do Caparaó também. Ainda falando de economia, candidato, o nosso colega lá de Cachoeiro de Itapemirim, Samuel de Fraga, tem uma pergunta para o senhor. Candidato, muito boa noite. Olha, eu sou Samuel de Fraga, falo aqui de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Olha, a gente sabe que o Espírito Santo tem um grande potencial econômico. O senhor tem algum projeto para atrair mais investimentos e novos negócios aqui para o nosso estado? Samuel, obrigado, muito obrigado. Estive aí há poucos dias, retornarei dia 20 e falei agora há pouco em a gente não ter 027, 028, ter um único estado. Um estado de norte a sul, de leste a oeste. Cachoeiro de Itapemirim era o sonho de consumo de nós nordestinos, vamos assim colocar, do norte do estado do Espírito Santo há anos atrás. A gente lá no norte ficava falando, algum dia a gente vai chegar assim a Cachoeiro de Itapemirim, tá? E graças a Deus conseguimos avançar no norte. Fui lá em Cachoeiro, vi ainda
tudo que de bom que está acontecendo lá, mas precisamos ampliar o parque industrial, não só de Cachoeiro, mas de toda a região. Me disse aqui agora há pouco, o norte está resolvido com os incentivos da Sudene. O que o governo do estado precisa fazer agora? Colocar os incentivos fiscais do estado à disposição de todos que querem empreender no sul do nosso querido Espírito Santo. E isso nós vamos fazer. E motivar as pessoas, agregar valor aos produtos que são naturais aí da região. Nós temos uma indústria leiteira muito forte ali, nós temos uma indústria que poderia funcionar muito bem, aproveitando o abacaxi que é produzido ali em toda a região de Quênia, de Marataízes, toda aquela região, entrando, como eu disse agora, no Caparaó, dar incentivos para o investimento na área turística. Então, todo um potencial que ao longo dos anos deixou de ser trabalhado no sul do estado do Espírito Santo, pode ter certeza que nós vamos avançar. Então, volto a dizer, igualando os incentivos de norte a sul, o sul voltará a crescer como o norte está crescendo hoje. Essa é a nossa proposta e é isso que nós vamos fazer. Candidato Guerino, a gente falou de riquezas, né, econômicas, até alimentares, né, citando a nossa própria produção capixaba. Só que nós temos uma grande parcela da população do estado agora que já entra dentro do mapa da fome. Os números, né, de insegurança alimentar. Uma vez eleito, o que o senhor pode fazer para atacar ou diminuir esse dado, esse número? Olha, é impressionante. Aí eu tenho que entrar numa crítica. Entrar numa crítica é inadmissível. Um governo do estado que fala que tem 10 bilhões em caixa e deixar a pobreza e a extrema pobreza crescer 40% em 2 anos. É porque não cuidou bem do período da pandemia. Linhares, nós não paramos nada. Tá? Linhares pegou toda a sua reserva entre 2020 e 2021 e investiu 300 milhões. Investiu para gerar empregos aonde que a iniciativa privada estava deixando os buracos. Fizemos isso. Mas, além disso, cuidamos da saúde das pessoas. Linhares foi o único município que alugou quartos de hotéis para os profissionais de saúde. Linhares foi o primeiro município a entregar o kit merenda na residência dos nossos alunos. Então, assim, Fábio, voltando ao tema central que você fala em desenvolvimento, não é isso? Uhum. Tá? É preciso sim, tá? Nesse pós-Covid, o governo do estado quando fala que aumentou a pobreza e a extrema pobreza, é porque não houve os investimentos necessários no período que poderiam ser investidos. O governo do estado guardou, olha o que eu vou falar, 1.300 bi em 2019, guardou 1.700 bi em 2020, 2.300 na conta movimento em 2021. O governo do estado começou 2022 com 10 bilhões no caixa. Dinheiro no caixa fazendo rendimento para banqueiro, enquanto a população estava passando necessidade. Isso é desumano, isso não se faz. Pegou esse dinheiro, guardou para gastar em um período eleitoral. Essa é uma tremenda discordância que eu tenho com relação à atuação do governo do estado. Tem que gostar de gente no período eleitoral e gostar muito mais depois de eleito, principalmente no momento crítico como nós passamos entre 2020 e 2021. Candidato, vamos falar um pouquinho de educação, a gente ainda tem um tempinho. Na gestão anterior a essa que está no atual governo, foi se implantado e se falado muito em escola de tempo integral. Essa gestão praticamente deixou o tema um pouco de lado. O que o senhor pretende fazer com esses jovens e adolescentes que estavam na escola de tempo integral e que depois passaram a não ter mais esse local para estudo e também para pensar em futuro? Típico do governo socialista, de esquerda. Passo a borracha em tudo que encontrei e começo tudo outra vez. Nós conservadores somos diferentes. Nós aproveitamos o que de bom encontramos e procuramos avançar e inovar. A Escola Viva foi um tremendo ganho que os capixabas tiveram entre 2015 e 2018. E passaram a borracha querendo começar de novo, mas não tiveram competência para começar, porque falta gestão. Nós vamos implantar 100 novas escolas de tempo integral no estado do Espírito Santo. Nós vamos valorizar o profissional, criando a residência para o professor, assim como o médico tem.
nós vamos criar a residência para o professor, nós vamos investir na qualificação profissional dos nossos jovens para sair do segundo grau já com uma profissão, e investir na primeira infância de 0 a 6 anos, que é fundamental para a gente ter uma sociedade mais justa. Que bom, cumprindo o nosso tempo então da entrevista, o candidato Guerino Zanon agora tem 1 minuto livre para suas considerações finais. Obrigado, Fábio, obrigado, Bruno, obrigado a todos que nos acompanham pelo sistema. Eu quero ser governador do Estado para fazer a mudança segura que o Estado precisa. Eu quero sim fazer um programa de devolver o ICMS pago pelas pessoas que estão no CAD único quando vão comprar alimento no supermercado, melhorando, botando comida no prato das pessoas. Eu quero ser governador porque já provamos que sabemos administrar. Administramos uma pequena máquina municipal em Linhares e transformamos aquela cidade numa cidade desejada. Nós queremos agora, com a máquina do Estado do Espírito Santo, transformar esse Estado, fazer esse Estado desejado por todos os brasileiros. E não tenho dúvida que vamos conseguir. Sabemos fazer, já provamos isso. E para uma mudança segura, eu peço o seu voto em Guerino 55. Candidato, agradeço ao senhor por ter vindo e agradeço também a você de casa que acompanhou esse debate de ideias aqui na Record News. Acompanhe toda a nossa cobertura nos veículos da Rede Sim, como simnoticias.com.br também. Eleições 2022, o voto é na Record News. Boa noite.